A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos para ouvirmos a voz do Senhor por meio da sua palavra que é viva e eficaz. Eu acabei de sair de uma oração tão poderosa com os homens que nós fazemos toda sexta-feira. Que alegria poder orar, poder estar junto com os irmãos orando. E nós estávamos aqui buscando a Jesus, buscando a glória de Deus. E para nós é muito poderoso quando a igreja se reúne. Quando nós nos unimos em oração, a poder espiritual. E eu creio que, de fato, Deus tem algo para nós por meio da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Tem algo da parte de Deus. Não é por acaso que você entrou aqui agora. Com certeza Deus te trouxe aqui para falar com você, para ministrar vida ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós apenas nos abrimos para ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco. Ministra para nós verdades espirituais hoje, por meio da Tua palavra. Traz-nos riquezas espirituais. Alimenta-nos espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Alguns que estavam na oração já estão aqui comigo também online. Glória a Deus pela vida deles. Aqui nós temos o Elson, temos o Natan, temos o Morá por aqui também, que estavam aqui comigo orando e agora estão aqui ouvindo a palavra. Glória a Deus pelos valentes que Deus tem colocado ao meu lado, homens de Deus. Aleluia. E eu gostaria de compartilhar uma outra história da palavra de Deus. Se você não ouviu a ministração de ontem, quando eu falei das atitudes dos três reis, Saul, Davi e Absalão, eu te aconselho a ouvir essa ministração. Está gravada no YouTube, você pode entrar lá no nosso canal e pode ouvir e receber essa palavra. E aqui a história que eu vou compartilhar hoje é a respeito de Adonias, filho de Davi, que usurpou o trono de Davi, né? Tentou, pelo menos, né, fazer isso, quando Davi já era velho. Quando ele estava nos últimos dias, na verdade. E vamos ler esse texto no primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 1. Nós já chegamos no livro de Reis, lembra que nós estamos indo de Gênesis até Apocalipse nesse ano, e nós vamos compartilhar 365 histórias bíblicas com princípios espirituais que vão te edificar, que vão te marcar, que vão ser uma bênção para você, que vai ser proteção, que vai te guardar e que vai também trazer muita fé naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 diz assim: sendo o rei Davi já velho e entrando em dias, envolvia-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. E durma nos seus braços para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então, Adonias, filho de Agite, se exaltou, presta atenção nessa palavra, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros de cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Jeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiaram Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Jolete, que está perto do fonte de Jorel. E convidou todos os seus irmãos e os filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã
profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não o convidou. Deixa eu contar, então, sobre essa história, e o que Deus quer nos ensinar com isso. Então, o livro de Reis já começa dizendo que Davi está velho, ele nem consegue manter a temperatura corporal, então procuram uma jovem que possa aquecê-lo e possa cuidar dele, e encontrou então Abisag. É importante que você saiba disso, porque lá na frente nós vamos ver que o problema da morte, inclusive de Adonias, que tentou usurpar o trono de Davi, foi justamente por causa dessa jovem. Então ela servia a Davi, porém Davi não a possuiu. E sabendo que Davi, seu pai, já estava nos seus últimos dias, então nós vemos que Adonias, ele se exaltou e disse: eu reinarei, eu vou reinar. E aqui nós vemos um problema, porque por mais que Adonias fosse um dos mais velhos, dos filhos mais velhos, na verdade ele era o quarto filho de Davi, e tanto Amnon, que era o primeiro, quanto Absalão, o terceiro, nós não sabemos a respeito de Daniel, o segundo, talvez provavelmente já tinha morrido também. Então ele pensou, na sucessão, eu sou o próximo, então eu vou reinar. E ele se exaltou. E esse é um problema quando nós vivemos na nossa vida à procura de posição. Nós não permitimos simplesmente que Deus nos levante, nós apenas tomamos decisões próprias querendo nos promover. E hoje nós vivemos na cultura da autopromoção. Então queremos, às vezes, autopromover no trabalho, se autopromover ali no meio da família, se autopromover na vida da igreja, se autopromover nas redes sociais. Então, queremos tomar posições. E esse que exalta, esse que está atrás de posições, na verdade, ele está indo para um caminho que pode ser um caminho de morte, caminho de queda. Porque o que nós precisamos é entender que Deus é quem nos levanta. É Deus que vai te levantar. É Deus que vai te colocar na posição. E sabe o que acontece muitas vezes? Quando outro é colocado na posição que nós gostaríamos, então nós podemos às vezes nos permitir se rebelar. Quantas pessoas que às vezes saem da igreja ou saem da célula ou deixam de ser pastor porque outros foram levantados primeiro. Porque na verdade o coração deles estava em posição e não no Senhor. E aqui nós vemos Adonias simplesmente buscando uma posição, buscando ter o reconhecimento, buscando ter uma autoridade, sem na verdade consultar o Senhor, sem ter a humildade, chegar para o seu pai, o rei, e falar: olha, eu estou aqui, eu quero ser um rei, eu me disponho a reinar. Ao invés disso, ele então tenta fazer de maneira escondida. Então ele traz para perto pessoas para estar com ele. Então ele ganhou ali o coração de Joabe, que era um comandante de Davi. Ele então trouxe para perto também Abiatar, o sacerdote, um dos sacerdotes daquele tempo. Ele então trouxe ali pessoas para próximo dele para usurpar, para tomar a posição de outro, para tomar inclusive a posição do seu pai, sem o consentimento do seu pai. Então isso é algo muito sério. Então essa autopromoção é um problema hoje. Pessoas não entendem que é Deus em quem levanta, é Deus que levanta reis e remove reis. É Deus que nos coloca em posições que Ele quer. Então temos que ter a humildade de esperar o nosso tempo, esperar a nossa vez, esperar que Deus realmente nos exalte, que nos coloque na posição que Ele deseja. Então, se é um desejo no seu coração, nada de errado você querer ser um líder, nada de errado você querer ser um pastor, nada de errado você querer ter certas posições dentro de uma empresa, nada de errado, mas deixa Deus te levantar, deixa Deus te promover, deixa Deus te colocar na posição que Ele quer fazer na sua vida. Não age na sua própria força, não seja a sua mão querendo se autopromover. Davi foi checado por isso, ele poderia ter matado Saul, inclusive,
por 2 vezes, mas ele não fez, porque ele não queria se autopromover, por mais que ele sabia que a unção estava sobre ele, por mais que ele soubesse que ele havia sido ungido rei e que um dia ele iria reinar, ele não agiu na própria força. Então, sabe, nós não estamos aqui para se autopromover e nem para exaltar o nosso nome, ter o nosso nome em uma placa de alguma coisa. Nós estamos aqui para exaltar o nome de Jesus. Eu e você fomos chamados para exaltar Jesus. Colocar Jesus na posição que lhe é devida, a posição de honra. Esse é o lugar que nós devemos colocar, o Senhor. E aí, nós vemos aqui nessa história um ponto que eu vou falar para você a respeito de Adonias. A Bíblia diz aqui no versículo 6, jamais seu pai o contrariou. Por que procedes assim? Ou seja, Davi foi um excelente rei. Ele fez coisas muito boas, muito importantes. Porém, ele faltou na condição de pai. E uma das coisas que ele errou para com Adonias e também para com outros filhos foi o posicionamento dentro de casa. Ele não contrariou Adonias. Ele não colocou limites em Adonias. Então, é um erro também da liderança, quando a liderança não estabelece limites. Limites são necessários. Momentos em que nós vamos contrariar para o bem dos nossos filhos. Vamos dizer não, não vai fazer, não vai em tal lugar. Por quê? Porque essa é a maneira de guardar e de ensinar a autoridade. Então, quando nós não queremos contrariar ninguém, então nós caímos num problema. E esse é um problema que apareceu mais tarde. Então, por que a Bíblia faz questão de colocar jamais o seu pai o contrariou? Por que procedes assim? Em outras palavras, mesmo que o Davi tenha visto erros em Adonias, ele não se posicionou como pai. Ele não se posicionou na hora que era devida. Então é muito importante nós, como pais, como líderes, sabermos então momentos em que nós vamos então dizer não, em que nós vamos contrariar, não pelo prazer de dizer não, porque muitos pais nem têm esse prazer de dizer não para o filho, ou dizer que não vai fazer, ou que não vai ter aquilo ou aquilo outro, sabe? Não. Muitas vezes nós fazemos porque é necessário fazer. E os filhos vão ser contrariados, sim, mas que eles entendam que existe a autoridade. Mas Adonias quis agora tomar a autoridade do pai. Em outras palavras, não tem problema eu fazer. Meu pai não vai dizer nada, não. Ele já está velho mesmo. Ele nem vai se contrariar, não. Ele nem vai falar nada, não. Nunca falou. Por que ele vai falar agora? Entende? E Adonias então fez. E fez trazendo aquelas pessoas que estavam com ele para perto e deixando os outros de lado. Então, deixou ali Zadok, um outro sacerdote, também não chamou para onde ele ia se autoproclamar rei. Deixou Benaia também, que é um outro comandante, do lado de fora daquilo que ele estava fazendo. Deixou Natã de fora. Deixou Simei e Rei, os valentes de Davi, de fora. Porque não estavam estavam com o coração com Adonias. Mas por outro lado, nós vemos então esses homens que não foram guiados, ou não foram conduzidos, não foram liderados por Adonias. Apenas permaneceu fiel a Davi. Aquele que era ungido, que era o rei. Você sabe, nós temos que permanecer com aqueles que Deus colocou sob autoridade. Sobre aqueles que Deus colocou debaixo sobre as nossas vidas. Entende? Cuidado para você sair junto com outros que estão se rebelando. Cuidado para você não se conectar com pessoas que querem usurpar, que querem enganar, que querem fazer o mal. Cuidado com quem você está dando ouvidos, que está tentando roubar o seu coração, para ali na frente dar o golpe, né? Hoje é uma expressão mais usada aí, entende? Então veja, nós vemos essa atitude de Adonias. E o fim da história dele é que ele acabou morrendo.
até porque naquele mesmo dia, né, tanto Natã, o profeta, quanto a mãe de Salomão, Batseba, foram falar com Davi acerca do que estava acontecendo e que havia uma promessa dada a Davi que Salomão seria o próximo rei, e acabou que Salomão foi levantado. E eu gostaria de ler sobre essa história de Salomão aqui com você e para te trazer mais alguns princípios espirituais. No versículo 32 diz assim: disse o rei Davi: chamai Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: toma convosco os servos de vosso senhor e fazei montar seu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar. Porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o meu rei, meu senhor, assim seja com Salomão. E faça que o trono desse seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. Após ele subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor parecia fender-se a terra. E depois disso, Adonias, ouvindo esse barulho todo, ficou sabendo que Salomão tinha sido levantado naquele dia pelo rei. E todos aqueles que estavam com Joiada foram embora, se dispersaram, deixaram ele, abandonaram ele, e ele foi lá pedir a misericórdia do rei agora Salomão. Por um momento ele teve, mas depois ele teve uma atitude muito errada de pedir aquela jovem que cuidava da vida ali de Davi, né? E por causa disso, por causa desse pedido, na verdade Salomão entendeu que ele queria roubar o trono também de Salomão. E nesse momento ele morreu. Veja, essa história aqui do levantar de Deus. Deus é que levanta. E quando nós queremos nos autopromover, nós caímos num problema. Mas Deus é um Deus também que levanta aqueles que Ele quer levantar. Aqueles que Ele quer colocar na posição que lhe é devida. E que Deus realmente está no controle de todas as coisas. Por isso que nós nos rendemos. Então nós vemos nessa história, né, anterior a esses versículos, que Batseba, né, aquela que Davi havia adulterado, mas depois se tornou sua mulher. Então nasceu um filho, o filho morreu, mas agora veio Salomão. E Salomão, então, se torna o rei. Olha a graça de Deus. Olha Deus transformando o caos. Deus transformando aquela situação que foi de vergonha lá atrás, mas agora Deus está transformando em glória. Olha a graça de Deus. Olha como que Deus faz as coisas. O levantar de Salomão é mais uma prova da graça e do amor de Deus, e de como Deus transforma o caos, o problema, o pecado, em algo que vai glorificar o nome dele. E Deus levanta então Salomão, que começa inclusive muito bem o reino. Nós vamos falar dele depois, do reinado dele, da atitude dele para com Deus. Mas nós vemos, sabe, Deus movendo, Deus levantando. Então nós não devemos ficar preocupados com posições. Não devemos ficar correndo atrás de posições. Essa é a verdade. Deus, a sua graça, no seu tempo, vai nos levantar. Deus, na sua graça e na sua fidelidade, vai nos colocar na posição que Ele quer, que Ele deseja para nós. Então apenas se renda ao Senhor. Permita que Ele te conduza. Permita que o Senhor vai trabalhando a sua vida, independentemente
de posições, de desejos pessoais, não. Apenas diga: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, que o seu nome seja glorificado, e que o Senhor possa fazer na minha vida, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer, e eu esteja no lugar onde o Senhor quer que eu esteja, e eu possa servir aqueles que o Senhor coloca ao meu lado. Que nós não busquemos por essas coisas, mas que a gente possa confiar no Senhor e deixar que Ele é quem nos levanta, é Ele quem faz, é Ele que se move. Salomão apenas recebeu. Enquanto o outro buscava e fazendo coisas erradas para ter uma posição, Salomão apenas recebeu. De graça. Sem merecer. Ele não era o primeiro da fila. Ele não era o próximo. Mas sabe de uma coisa? Deus o levantou. Por isso eu quero trazer essa palavra para você. E talvez não é hoje que você está passando por isso, mas um dia talvez Deus te lembre dessa palavra. Em momentos em que outros vão querer talvez estar numa posição que é a posição que Deus tem para você. Lembra, aquilo que Deus tem para você, ninguém tira. Mesmo que outros levantem de uma maneira enganosa para ter uma posição, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Saiba de uma coisa: a posição que Deus tem para você, ninguém tira. O lugar que Deus tem para você, ninguém tira. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. A promoção que é para você vai acontecer. Mesmo se no trabalho hoje estão te criticando para que você não tenha aquela posição, saiba de uma coisa: é Deus quem te levanta nesse trabalho. É Deus que te levanta nessa escola. É Deus que te levanta nesse lugar onde você está hoje. É Deus quem levanta. Então apenas creia que Deus cuida de você. E aquilo que Ele prometeu. Tanto é que Batseba foi até Davi falando: olha, você, ó rei, o Senhor prometeu. E é assim. E ele falou: então, como eu jurei, eu vou fazer. E assim também é o nosso Deus. Muito mais é o nosso Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele vai te colocar na posição que Ele tem para você. Não importa o seu passado, não importa de onde você veio, não importa o que fizeram seus pais, o que importa é que Deus é um Deus que levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer. Esse é o nosso Deus. E eu creio nisso. Eu creio que Deus tem muito mais para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que o Senhor é quem levanta-os. Deus, livra eles de querer se autopromoverem, quererem usurpar, roubar a posição de outros. Em nome do Senhor Jesus. Livra-os do engano. Livra das setas do inferno. Mas que eles sejam guardados e protegidos pelo Senhor sempre. Com o coração no Senhor. Porque o lugar que o Senhor tem para a vida deles, a posição que o Senhor tem para a vida deles, o Senhor fará no tempo certo, na hora certa. E o nome do Senhor será glorificado. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos e os abençoo para que eles sejam cheios de vida, cheios de graça, cheios de favor do Senhor, e que os planos do Senhor, eles não serão frustrados na vida deles, mas vão se cumprir, todos eles, porque o Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. E eu sei que o Senhor tem uma obra a fazer na vida dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Quem crê, diga amém. Aleluia. Escreva aí o seu amém. Irmãos, que alegria poder compartilhar com você essas histórias, mas que tem princípios poderosos para nós. Que é para nós, claro, um alimento espiritual, mas também é para nós proteção. É Deus que nos guarda quando nós ouvimos uma palavra como essa. Para não sermos tomados pelo vírus da rebeldia, da rebelião, da deslealdade, como Adonias teve aqui. Então, quando nós ouvimos palavras assim, também Deus vem para trabalhar no nosso coração, para que a gente não tenha essa postura, mas tenha a postura espiritual, aquilo que Deus tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você possa ter um dia muito abençoado.
que você possa compartilhar também essa mensagem com outros, em nome de Jesus, tanto aqui no Instagram, quanto também no YouTube, quando nós postarmos lá no grupo. Se você ainda não entrou no nosso grupo, entre, né? Tá na bio aí do Instagram, e com certeza você vai ser ricamente abençoado. Também estamos escrevendo, à medida que for finalizando cada livro desse ano, nós vamos mandando também no grupo. Então é bênção demais. Que Deus te abençoe e que você possa desfrutar de mais e mais do Senhor, sabendo que o Senhor é quem te levanta na hora certa, no tempo certo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.